E aí tem uma frase que ele colocou lá no motorhome que é muito engraçada, que é casal feliz torrando a herança dos filhos. Casal feliz torrando a herança dos filhos. A frase, eu acho que ela faz todo sentido, né? Avaliando os dois lados, tanto do filho, qual é o filho que não quer ver o seu pai aproveitando de todo o trabalho que ele teve durante a vida, né? E também da parte do pai, de qual o pai que não quer que os seus filhos tenham sucesso pelos seus próprios méritos, né? Olá, eu sou Hugo Ramos e esse é o Pode Me Contar, um lugar de histórias extraordinárias de pessoas comuns. E hoje, no nosso episódio, tem um convidado para lá de especial, mas antes de nós apresentarmos o nosso convidado aqui, eu queria que você que chegou a primeira vez no nosso canal Pode Me Contar, que você fosse lá, desse like nesse episódio e principalmente se inscrevesse no nosso canal. Nós já temos mais de 10 histórias extraordinárias de pessoas comuns. E hoje não será diferente, mas eu queria que você fizesse lá a sua inscrição no nosso canal, que você compartilhasse essas histórias aí com outras pessoas. Então, não deixe de fazer a sua inscrição lá. E esse Pode Me Contar, o Pode Me Contar tem um oferecimento de alguns dos nossos apoiadores aqui da segunda temporada do Pode Me Contar. Nós temos a OBJ, uma das maiores empresas de tecnologia de solução de documentos fiscais eletrônicos no Brasil. E-Sales é uma solução da toda a área logística, financeira. Nós temos a PagPlan, então daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a PagPlan, mas se você tem uma necessidade de pagar uma conta de energia, de luz, de IPVA em qualquer parte do Brasil, você pode parcelar através do seu próprio cartão em 12 vezes e pode facilitar a tua vida ali. Então nós temos também a X-Level, uma das apoiadoras no Pode Me Contar, e a X-Level é o lugar onde a gente grava os episódios, um lugar assim fantástico. Hoje, particularmente, nós estamos com 7 câmeras aqui para fazer o melhor conteúdo de imagem, de som, para que você tenha ali uma história boa, com uma boa qualidade, com bom som. Então, X-Level é uma das nossas apoiadoras do Pode Me Contar. Então, vamos direto ao ponto. Hoje, o episódio é com o meu amigo pessoal, Péricles Malaco Gomes. Esse é o nome desse rapaz. E o Péricles, ele tem a minha idade e ele, há uns 2 anos atrás, 3 anos, comprou um motorhome e agora um dos hobbies dele é aproveitar a vida. E aí tem uma frase que ele colocou lá no motorhome que é muito engraçada, que é casal feliz torrando a herança dos filhos. Casal feliz torrando a herança dos filhos. Então, nós vamos contar um pouco das histórias por trás do motorhome. Eu já até falei uma vez com ele que eu nunca tive vontade de ter um motorhome, mas com as histórias que ele me contou e com as aventuras, eu no futuro quero ter um motorhome. E ele já tem, ele vai contar um pouco dessas experiências. Mas o que eu sempre digo é que só no pico da montanha que a paisagem faz sentido. Para que a gente pudesse contar a história do motorhome, a gente precisa contar um pouco das histórias lá do início. E eu acompanhei, né, Péricles, um pouco dessa história aí a gente já tem mais de 30 anos de amizade. Então já vai contando aí a idade. E eu acompanhei um pouco dessas histórias, e essas histórias que nós iremos contar aqui, eu tenho certeza que será uma história para lá de especial. Você que está aqui, não saia, porque nós teremos umas histórias especiais. E aí, Péricles, eu queria já dar as palavras para você, agradecer. E o Péricles é um amigo mesmo e alguém que a vida me deu com relacionamento de amizade. E foi difícil trazê-lo aqui, não é fácil não, homem, tem muitas coisas. E queria te agradecer, Péricles, e contar, nós vamos de trás para frente, assim, como é que da onde surgiu a frase, casal feliz torrando a herança dos filhos. E depois a gente vai começar um pouco da sua trajetória até chegar até aqui. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. A demora não se dá pela ocupação, mas pela ansiedade, né? Não é fácil estar aqui para conversar um pouco sobre coisas que é do cotidiano da gente, né? Da vida, né? Mas não é fácil não, mas te agradeço pelo convite. A frase surgiu após iniciar
essas viagens aí com o motorhome, a gente participou do encontro de motorhomes e eu vi essa frase em um outro motorhome. E eu acho que ela faz todo sentido, né? Avaliando os dois lados, tanto do filho, qual é o filho que não quer ver o seu pai aproveitando de todo o trabalho que ele teve durante a vida, né? E também da parte do pai, de qual pai que não quer que os seus filhos tenham sucesso pelos seus próprios méritos, né? E acaba que a frase fica engraçada, todo lado que vai, a frase faz mais sucesso do que o próprio motorhome. Todo mundo quer tirar foto e tudo, e mandar para os parentes. É uma frase que gera uma reflexão por onde passa, né? Me fez gerar uma reflexão e hoje, tendo ela no motorhome, faz várias outras pessoas ter essa mesma percepção aí. E é engraçado, né? Todas as pessoas que nos acompanham sabem que a gente sempre faz prévia, a gente sempre conversa antes com os convidados. E ontem a gente conversou na prévia, né? Falando sobre essa questão, né? A gente falava assim. E é engraçado como parece ser uma frase que o filho assim, o filho tá perdendo, na verdade o filho está ganhando, né? E isso é legal, né? Pra saber que o desejo do pai, que você falou, né? O desejo do filho é que o pai aproveite a vida, porque às vezes o pai vive muito em função dos filhos, né? E isso a gente é igual, tem um livro do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. Ele começa atrás, volta. Então nós vamos aqui. A gente começou de 2023, mas nós vamos lá para 80 e pouco, né? Só para os nossos convidados saber. O Périx é de maio, né? Mês 5. Eu sou de outubro, então nós somos 5 meses. Ele é 5 meses mais velho. O Périx é na minha cidade, então eu tenho a honra de trazer. Já trouxe mais 3 convidados. Hoje é o 4º, Périx. Então, Campos Belos tem boas histórias para contar. E é o que eu sempre digo, né? Todo mundo tem uma boa história para contar. É só colocar ela no enredo. E de novo, aquela coisa assim, todo mundo fala assim, eu não tenho uma boa história para contar. Se você analisar, você tem uma excelente história para contar. E se você tem uma história para contar, me procure. Nós temos a abertura para receber essas histórias de pessoas que queiram falar um pouco das suas histórias. Mas vamos lá no início da trajetória, Périx. Eu queria, assim, que desse um início lá da tua trajetória, né? Lá quando a gente se conheceu, sei lá, com 8, 9 anos de idade, estudamos juntos. Mas essa história começa lá na nossa cidade, lá em Campos Belos. Como é que foi o início dessa vida lá no início lá de Campos Belos? E a gente vem ao longo do caminho dando essa trajetória aí. Bacana. Então, nascido em Goiânia e com 6 anos, meu pai nos levou para a cidade de Campos Belos, uma cidade do interior, onde eu tenho a honra de ter vivido a infância, né? A gente realmente teve uma infância, né? De poder brincar, a infância de interior naquela época eu acho que era um pouco diferente. Mas um menino um pouco revoltado, né? Insatisfeito, vamos colocar assim, com as circunstâncias, né? Não sou filho de família pobre, eu sou filho de família classe média, mas que queria ter outras coisas e naquele momento às vezes não era possível. Então era uma coisa que revoltava quando era criança, né? Apesar de ter estudado só em escola particular e tudo, mas naquela época, como criança, não entendia isso, né? Então acabava cobrando meus pais por ter uma condição um pouco melhor para acompanhar os colegas que eu tinha naquela época na cidade, né? Então se gerou ali uma satisfação quando era criança, revolta, né? Uma pequena revolta. Não era um menino revoltado, não. Era um menino feliz. Era uma pequena revolta porque a criança era pequena, né? Para a criança era pequena. Uhum. Mas essa revolta me fez crescer e querer sempre alçar voos maiores, né? De querer coisas maiores, né? E me fez sair da zona de conforto, né? Uhum. Tanto é que quando a gente chegou ali na adolescência, né? Na 8ª série, todo mundo de interior termina e quer ir para a capital, estudar fora. E eu me vi ali numa situação de vários colegas nossos saindo de Campos Belos para estudar fora. E eu falei, poxa, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que achar algum lugar para ir. E aí recebi um convite de um amigo em comum que a gente tem para ir para uma cidade que eu não conhecia, estudar num colégio interno, colégio agrícola. Uhum. Não imaginava o que era, o que me esperava, mas a vontade de sair do interior para acompanhar aquela geração, né, ali, de estudar fora, era tão grande que me fez sair de casa aos 14 anos para morar num colégio agrícola e posteriormente entender que lá nesse colégio a gente deveria não só estudar, né,
mas que deveria trabalhar também. Então esse colégio ele me trouxe ali um pouco de responsabilidade, vamos colocar assim. Era uma liberdade, mas com responsabilidade. Eu assimilo o colégio muito próximo ali de um exército, vamos colocar assim, né? Onde você tem as suas obrigações. Então ali começou a me ensinar que eu tinha obrigações estando longe de casa. Mas foram 3 anos ali de aprendizado a viver um pouco longe da mãe, né? E como é que era, tudo. Só uma coisa, como é que era a tua vida, assim, vamos lá, vamos fazer uma cronologia do tempo, né? Cronologia tem que ser do tempo, né, Charles? Mas vamos lá. Você com 14 anos, 14, você falou com 14 estava no oitava? Nós estava oitava. E aí o sentimento era assim, eu preciso de alguma forma sair daqui, porque... E é engraçado, Péricles, que ainda continua sendo um desejo das pessoas do interior. Você que ainda, que já acompanha nos nossos Pode Me Contar, no 7º episódio do Pode Me Contar, nós trouxemos um cara que é de Campos Belos, chama Lucas, que ele saiu do interior também com desejo, ele que não queria ficar em Campos Belos. Mas assim, como é que é assim, Péricles? Você tinha... você comentou, eu sou de uma família de classe média, então tinha as dificuldades de uma situação mais delicada de dinheiro financeiro, mas possivelmente tinha tudo em casa, né? Assim, tinha roupa, tinha tudo, não tinha esforço nenhum, mas isso... você estava só olhando que queria sair dali, você não tinha noção do que o mundo fora daqueles ambientes pai, mãe, família tinha, né? Tem até uma passagem engraçada que eu vou me lembrar, talvez minha mãe tá assistindo agora, ela não vai conseguir lembrar disso, mas nessas cobranças que eu fazia pros meus pais, né? Pô, então, me põe no colégio público, já que eu não tenho condições de acompanhar meus amigos e tal, não sei o quê. E minha mãe falava assim, meu filho... você tem que olhar que tem muita gente que não tem o que você tem, que não tem as condições que você tem. E eu falava, mãe, ali com, sei lá, 12, 13 anos, né? Falei, mãe, eu tenho que olhar pra frente. Pra mim não é que não importa, mas assim, se eu ficar olhando pra quem não tem o que eu tenho, nunca eu vou conseguir ter os poucos que talvez tenham o que eu não tenho. Então eu tenho que olhar pra frente. Então aquilo já fazia parte de mim. Sendo uma criança, né? Eu queria olhar pra frente. Eu sempre aprendi a ser grato por tudo que eu tenho, mas eu sempre busquei sonhar e querer ter as coisas que não estavam ao meu alcance. E acho que isso vem desde lá de pequenininho mesmo. Eu lembro dessa conversa com a minha mãe, de ter falado isso pra ela, e isso ficou muito marcado em mim, de sempre buscar olhar... Pô, se eu quero ter e tem alguém que tem, eu sou capaz de ter isso também, entendeu? Sim. E quando você fala de ter coisas que os amigos tinham, assim, alguns colegas tinham, tangibiliza para o nosso público que era assim, você tem uma família de classe média, tinha as coisas, mas o que é que alguém tinha o que você queria ter? Então, naquela época, interior eu vou chutar aqui, mas eu acho que os caras dirigiam com 12, 13 anos, né? E já saíam com o carro do pai, ia pras festas e tal. Ia pra praça, né? Ia pra praça e tal. Então aquele negócio era assim, eu peguei uma fase da minha família nessa idade, que a gente chegou um momento de não ter o carro da família. Então assim, nem pra aprender, talvez não teria como, né? Meu pai é caminhoneiro, então sempre tirou o sustento de casa do caminhão, e um pouco de empreendedorismo que ele tinha. Mas a gente não tinha essa condição. Então uma das coisas que ficou marcada na infância foi a questão de ter um carro mesmo para poder andar como os colegas andavam, né? Dirigir como os colegas dirigiam, né? Então isso ficou marcado ali na infância, né? Tem até uma passagem legal aqui que mostra um pouco dessa insatisfação, vamos colocar assim, com a minha vida. Nós temos um colega comum e um dia a gente estava sentado, acho que até na porta de sua casa mesmo, e esse colega chegou lá com o Vectra, tinha acabado de lançar, né, um Vectra branco. Cara, aquele dia pra mim foi um dia assim, não de inveja, de nada, mas me deu um sentimento tão ruim, assim, parece que a gente não era nada e tal, né? Falei, pô, o cara chegou num Vectra, velho, e tal, um carro novo. Acho que tinha acabado de lançar aquilo, né? E isso ficou registrado na minha memória também, né? E até tivemos uma participação, dos colegas
quando eu consegui adquirir um carro à altura, né? Depois de grande agora, eu postei lá. E nem tinha feito nenhum comentário, e algumas pessoas da infância lembraram, falaram assim, esse é o Vectra lá daquela época e tal. Sim, sim. Porque eu sempre fui muito aberto com meus amigos, né, os mais próximos, de relatar as coisas que sentia, né, e tal. Então, esses episódios, os mais próximos sabiam desde quando era pequeno. Sim, sim. E depois eles vieram me parabenizar, falando, pô, você desejou isso quando era criança, mas isso foi uma vitória muito maior que você conseguiu com seu esforço, né, realizar esse, vamos colocar aí não vou colocar um sonho, mas um desejo. Um desejo de infância. E aí, como é que vai? Vamos lá, a gente chega na... Agora eu sou dono de mim, com 14 anos, eu acho que eu já posso, recebe um convite de um amigo para estudar numa escola agrícola, que você não sabia nem o que era uma escola agrícola. Qual foi a realidade lá? Quando que veio o primeiro choque de realidade? De que, na verdade... Na casa do pai é sempre melhor do que a gente... E é natural. Nós da cidade, e essas pessoas que estão nos assistindo, que têm talvez a cidade, também tem o desejo de sair, né? De querer, mas assim... Acho que é importante dar esse choque de realidade. Porque às vezes a gente enxerga só as coisas boas. Como é que foi esse choque de realidade? Cara, tem até uma passagem engraçada que eu vou contar. O choque, eu acho que ele aconteceu ali O primeiro choque foi assim, de saber que tinha que trabalhar. Então lá você estudava meio período e trabalhava meio período. Isso se invertia, de manhã e de tarde ia revezando. O trabalhar era as matérias do curso, né, de técnica agrícola, então você realmente, os alunos que sustentavam a escola, que faziam todo o trabalho. Se tiver que tirar leite, tirava leite, se tiver que capinar, capinava, tratar de galinha e toda essa coisa de agropecuária, de agrícola, o colégio era mantido pelos alunos, pelo trabalho dos alunos. Só uma coisa, nós estamos em Campos Belos no ano de 86 até 94. E a escola agrícola era em Minas Gerais. Minas Gerais. Era, assim, extremamente longe, não tinha como voltar para casa. Não, 1.400 quilômetros de distância. Eu saí de casa em novembro com 14 anos e retornei em julho do outro ano, né, que eu fui passar férias na casa dos meus tios em Belo Horizonte, que é próximo, e de lá fui pro colégio, passei na prova. Inicialmente a gente iria para esse colégio e eu iria morar na casa da avó do Alexandre, que é o nosso amigo em comum, e acabei ficando no colégio interno, né? Então aí foram outros choques de realidade, né? De ter que arrumar a cama, de ter que limpar o quarto, limpar banheiro, de ter que tomar trote o primeiro ano com os trotes pesados que tinha. Se bem que eu tomei pouco, porque a maior parte do tempo eu tava chorando, então o povo não dava trote, né? Quem tá chorando. O que as meninas têm? Já tá chorando, não vou mexer com ele, não. Era mais ou menos assim, os primeiros meses foi muito difíceis, né? Porque tinha uma sala de televisão, mas a gente não ia, nos primeiros 6 meses a gente nem frequentava a sala de televisão, porque você ia lá só pra mudar canal, pegar água pros outros, só pra tomar trote. Então, nem ia. Jogar bola, que sempre foi uma coisa que a gente gostava também, não frequentava porque você ficava de próximo a próxima inteira. Então, a gente começou a viver no colégio realmente depois dos 6 meses ali, e aí aproveitar da liberdade, né? A liberdade de não ter que pedir mãe, não ter nada, e aí aproveitar para sair, passear e tal. Então, assim, o colégio ele trouxe muitas coisas boas para quem realmente queria estudar, que é o estudo, a formação de segundo grau e a formação técnica, mas essa liberdade também te deixou próximo de muitas coisas, né? De bebida, de droga, de tudo, né? Não, no colégio agrícola, uma das primeiras coisas que um dos alunos falou pra minha mãe quando eu tava lá, perguntou, e aí, Calouro, você bebe? Não. Você fuma? Não. Vai sair daqui bebendo e fumando, né? Mas falou, misericórdia, né? Deus me livre. E foi uma das realidades, né? A gente aprendeu as coisas erradas também, mas ainda bem que Deus coloca a mão e volta a gente pro caminho certo, né? E lá na escola agrícola você fica, então... Interno. No colégio interno você fica quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, dos 14 até os 17, que era o período que deveria ficar lá. O colégio agrícola naquela época era um curso técnico a nível de segundo grau. Então, o meu segundo grau foi técnico, né? E aí, junto com isso, estudando nos 2 períodos, com a formação técnica agrícola. Em algum momento, você quis voltar? No início, assim? Sim. O fato engraçado a gente...
conseguimos levar uma bicicleta para lá, né? Tanto eu como o nosso amigo Alexandre. E no primeiro feriado, que já era em fevereiro de carnaval, eu tava de escala. Escala era ter que ficar no colégio trabalhando. E então eu ia para a cidade para pular o carnaval, a festa e tal, e levantava 6 horas da manhã para ir pro colégio de bicicleta, que ele é fora da cidade, 5 quilômetros. E lá tem uma descida que chama Morro do Gavião. E nessa descida eu tomei um tombo que eu acho que nem se caísse de moto, ralava o tanto que eu ralei. E nesse momento eu queria uma coisa na vida. Voltar. Minha mãe. Tem até um fato engraçado, que o coordenador da escola foi lá no quarto, onde eu tava todo ensanguentado lá, né? Que eu consegui chegar a pé na escola, empurrando a bicicleta que tinha quebrado tudo. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero minha mãe. Ele falou assim, não dá, sua mãe tá muito longe uma hora dessa. Então foi assim, das coisas que marcou naquele momento de entender uma virada de chave, né? Agora pra frente eu tenho que começar a resolver um pouco das minhas coisas, né? Não dá pra correr pro braço da mãe, né? E o que é engraçado, né? Fazendo algumas links aqui, né? Alguém saiu querendo liberdade e um carro pra dirigir. Um carro pra dirigir, vamos colocar. E aí no primeiro desafio, na primeira dificuldade, o carro não faz diferença. O que faz diferença é ter o colo do pai e da mãe, né? Eu me lembro de ter ligado pra minha mãe e falar, mãe, eu quero voltar. Eu não quero ficar aqui, não. E ela fala pra mim assim, a gente já teve um investimento pra você ir pra aí. Ela tinha que comprar um enxoval, né? Colchão, vasilha pra comer, garfo, copo, lençol, roupa, bota, né? Eu fiquei conhecido um pouco na escola como goiano galocha, porque eu chamava aquela bota branca de galocha. E lá em Minas eles não chamam isso de galocha, é outra coisa. Então eles riam demais de algumas coisas que a gente fala diferente, né? E ela falou, não, você vai ficar, agora você quis ir, e eu já fizemos um investimento, não tem como você voltar agora, então firma aí. E foi fundamental ela ter feito dessa forma, porque ali eu comecei a enfrentar algumas dificuldades da vida, de cabeça erguida, e eu entendendo que eu tinha que enfrentar aquilo, né? Sem ter como regredir ou voltar ali, dar um passo atrás. Sim, acho que é importante também o pai e a mãe. Teve casos aqui de pessoas, jogador de futebol, que a gente falou, né, no episódio. Exatamente isso. O filho querendo voltar. E quem nunca teve vontade, que saiu da casa dos pais, independente da idade, que não teve vontade de voltar, atire a primeira pedra. Que é natural. Mas e pra mãe, e nós como pais sabemos, né? É melhor falar, volta. Porque o sentimento dela... Imagina o sentimento dela sabendo que você estava machucado. E ela saber que era importante preservar, porque era, na verdade, isso iria te dar um amadurecimento. Então você termina nesses 3 anos, e aí é o quê? Depois dali é o quê? Então vamos lá, você não quer voltar. Não quero voltar, mas não tinha pra onde ir. Técnica agrícola com 17 anos não tem habilitação, não vai conseguir trabalhar nessa área. Mas você dirigiu lá, não? Não, lá é um trator. Um tratorzinho, tinha aula de mecânica. O que você já resolveu o problema ou não? Não, fez foi dar um L no trator lá. Não, até então nenhum contato com carro, nem nada. E aí de lá terminou o curso, aquele sentimento, né? Voltar para Campos Belos. E nesse momento, um momento de inquietação de novo, né? Porque voltei para Campos Belos, meu pai tinha uma chácara lá próxima e eu acho que na cabeça do meu pai naquela época era assim, né? 17 anos, tá na idade, eu preciso de ocupar essa mente, né? Então me pegava de manhã cedo e levava para essa chácara. Que ódio que eu fiquei dessa chácara, velho. E hoje eu queria ter uma chácara, mas naquele momento eu achava horrível aquilo, né? Que ele me levava para trabalhar junto com as pessoas que plantavam capim lá e tal, e tinha todos os planos e os sonhos dele com essa chácara, e me envolvia naquilo. E aquilo foi um pontapé para me falar, não, eu quero estudar. Às vezes o menino não quer estudar, você leva ele para capinar um lote, loguinho ele quer a caneta de novo, né? E mais ou menos isso que aconteceu comigo. E numa oportunidade que a minha irmã, que mora em Goiânia, minha irmã Luciana, foi passear lá com seu esposo, eu encostei e falei, minha irmã, eu quero estudar, me leva pra morar lá com você. E ela, assim, me trouxe pra morar com ela aqui em Goiânia, e aí foi essa volta minha pra Goiânia, né? Como eu nasci em Goiânia, a gente tava retornando pra Goiânia, mas pra morar na casa da minha irmã. Tem um episódio legal
que eu me lembrei nessa questão da chácara é que a gente sempre foi de jogar futebol, né? Sim, sim. E aí tinha um campeonato, não sei se você lembra. Eu lembro demais. Tinha um campeonato, o Péricles fazia parte do nosso time, era um importante, e aí tava organizado tudo pra ir jogar, era um final de semana. E aí o pai dele o levou pra chácara e não deixou com que ele fosse voltar pra jogar o campeonato. Imagina a revolta desse menino. Isso, todas essas passagens continuam bem frescas na minha memória. Na cabeça. E foram importantes para forjar a pessoa que eu sou hoje, para construir essa pessoa que eu sou hoje. E, na verdade, é uma construção, né, cara? Não tem jeito, né? Todas essas experiências, elas são necessárias. É um tijolinho que vai construindo da nossa vida. Tá, então agora você já está em Goiânia. Você Campos Belos... Como é que é o nome da cidade lá? Bambuí. Campos Belos, Bambuí, Campos Belos e Campos Belos, Goiânia. E aí você vem para fazer cursinho. Para estudar. E aí a vontade era continuar aí no processo que eu tinha feito um curso técnico agrícola, então a vontade era ou uma veterinária, fazer veterinária, zootecnia, agronomia, algum desses cursos que era da área que eu tinha feito o curso técnico, né? E aí que vem um grande momento da minha vida, a grande virada da minha vida, né? Eu vim para Goiânia, é bom ressaltar, como um rapaz que não queria ter nenhum tipo de responsabilidade na vida. Eu tinha pavor de ter que ter algum tipo de responsabilidade. Responsabilidade no sentido que eu falo de construir uma família, né? Eu queria viver um pouco a vida e não queria ter responsabilidade. Então, o vindo para Goiânia o sentido era esse, estudar e aproveitar a vida. Isso, 18 anos, só para dar a linha dos 18 anos. 18 anos. Isso lá em 98. 98. Isso, 98. E quando você fala de ter responsabilidade, a escola, isso já era uma coisa desde os 14. A escola interna não... Ela me ensinou a ter disciplina. Mas o desejo de não... ter responsabilidade, não. Nunca existiu. Tem até um fato que eu brinco e falo muito com as pessoas mais próximas, assim, o pensamento que eu tinha era o pensamento do pão, né? O pão de cada dia em casa, né? Eu penso assim, a pessoa casa e aí ele recebe o salário uma vez no mês ele paga a conta de água, a conta de luz, faz a compra para passar o mês, e o pão tem que comprar todo dia. Como é que a pessoa tem dinheiro todo dia? Como é que um pai de família consegue ter dinheiro todos os dias para tomar o café da manhã? Porque não tem como você comprar pão e estocar para o mês inteiro. Então isso assim, era uma coisa que ficava na minha cabeça quando eu era jovem, né? Então, assim, eu não quero ter um tipo de responsabilidade desse, de ter que se organizar para comprar pão todo dia. Como que vai se organizar para isso? Se eu recebo salário uma vez no mês, né? Não vai dar, a conta não fecha, né? Ou tem que trabalhar para ganhar muito dinheiro e sobrar, mas como que seria a vida? Como eu falei lá no início, sou de classe média e lá em casa nunca faltou nada. E assim, como que eu conseguiria ser um chefe de casa e ter condição? O exemplo do pão é uma coisa, né? Mas ter condição de planejamento, suprir, né? O planejamento. Então isso assim, era uma coisa que eu não queria. Não queria de forma alguma ter isso na minha vida. O intuito era vir com 18, eu fazer uma veterinária, zootecnia ou agronomia e poder aproveitar um pouco da vida, né? De viver o que o adolescente deseja viver, né? E aí, no meio do caminho aí, tem um fato relevantíssimo que eu queria que você contasse, que é o fato... você vem para Goiânia e o que acontece nesse... Aqui? Então, os planos que a gente faz para a vida são nossos, mas o que acontece na nossa vida são os planos de Deus, né? E acho que Deus quis me mostrar assim, falou, então você não quer responsabilidade? Então, você vai ser pai. Só uma coisa do pão que eu lembrei, que tava aqui pensando o que tava lembrando. Só para o pessoal lembrar, só para o pessoal saber, assim, o que o Péricles está falando é assim, eu não tenho dinheiro, eu recebo no dia
não recebo mais, tem a compra, mas o pão é todo dia. Aí eu falei, mas ele falou, aí o que ele falou foi assim, e aí é verdade, em 98 não tinha Pix, gente. Não tinha cartão, cartão tinha quem tinha dinheiro, né? Cartão de crédito era uma exclusividade. Então você tinha que ter o dinheiro. Como é que você pegava as moedas, né? Essa foi a história depois já de isso é depois, empregado, né? Então vamos adiante. E aí... Com 18 anos, um cara que veio do interior para estudar, um certo dia eu tive que ligar para minha mãe e falei, mãe, sei lá, 3, 4 meses que a gente já estava aqui em Goiânia, falei, já tô com diploma, e o nome dele é Caio, né? É a minha esposa atual, minha namorada na época, engravidou, e aí teve essa mudança de vida, né? De uma pessoa que não queria ter nenhum tipo de responsabilidade, foi obrigada ali a ter... Não foi obrigado, né? Escolheu, naquele momento ali, assumir todas as responsabilidades de um pai e de uma família posteriormente que a gente veio a formar, né? E me conta a história lá do terminal A. Só para o nosso público, ele tem muita gente em Goiânia, mas tem muita gente no Brasil todo e, quiçá, né, Charles? Mundialmente. Tem gente da Suécia, tem gente tão importante saber. O terminal, ele vai falar da terminal da Praça A. Terminal como é que eu posso dizer, Charles? É um lugar de ônibus, assim, um ponto um ponto onde várias linhas de ônibus se encontram, exatamente. Isso. E aí, aqui a gente tem um terminal em Goiânia que é o terminal da Praça A. Então, muito novo, viemos para Goiânia. Minha família, meu irmão já tinha sido pai com 16 anos e pensa, minha mãe manda pra Goiânia pra estudar, eu com 18. Com 3 meses vem a farmácia. Pai de novo, né? E a minha esposa também morava só com a mãe aqui em Goiânia, tinham vindo também do interior pra Goiânia, então assim, passava por uma situação de estar sozinha, a mãe dela sempre trabalhou pra sustentar ela e tal, então assim, na cabeça dela também não iria ter apoio de ninguém da família e tal. E aí um dia, quando se confirmou realmente, né, porque nós fizemos teste de farmácia, deu negativo, fizemos teste de sangue, deu negativo, fizemos um churrasco para comemorar que não estava grávida, e um belo dia ela sentindo dores, foi fazer uma ultrassonografia, o médico falou, você tá grávida? Falou, não tô. Não tô. Tá, eu tô vendo um menino aqui, você quer ouvir o coraçãozinho dele, né, acho que tava com 2 meses já e tal, e aí, pô, tô grávida, e agora? Me liga... ponto de encontro, pega um ônibus aí, desce no Praça, que eu vou pegar um aqui, desce no Praça também. E aí 2 jovens, 18 anos, sem nenhum dos 2 trabalhando, nada, e eu me vi naquele momento ali, acho que ali foi um momento de uma injeção de responsabilidade, de como que eu vou colocar? Eu vi que tinha uma pessoa que dependia de mim naquele momento e eu não poderia virar as costas para essa pessoa de forma alguma. E a gente chegou nesse Praça por volta de 7 horas da manhã, então foi bem cedinho esse bate-papo. Minha esposa atual, na época, muito, muito preocupada e muito em desespero, né? Acho que é normal para 2 jovens de 18 anos. E eu fiquei ali naquele terminal com ela, conversando das 7 até 11h30 da manhã, mais ou menos. E a gente saiu dali acordado que eu iria lá na casa da mãe dela para conversar com a mãe dela, para contar, né? E para conversar com a mãe dela, para falar de tudo que a gente tinha combinado junto, né? 2 jovens, 18 anos, sem trabalhar, combinaram que ia dar certo e que tinha que dar certo porque não tinha outra escolha, né? Não tinha outra alternativa. E assim a gente fez. À noite eu estive na casa dela para conversar. E aí a recepção foi a mais natural possível, né? Uma mãe, naquela época solteira, com uma filha dentro de casa, com as dificuldades de sustentar ali, e a filha me arruma um filho, né? E assim, mais uma pessoa, um rapaz... que não queria responsabilidade. Um vagabundo, vamos colocar assim, né? Não queria responsabilidade. Não trabalha e tal. Então eu ouvi todas as coisas possíveis que vocês possam imaginar, mas com toda razão ela naquele momento. E ali eu fiquei calado, né? Eu não consegui falar nada. E ela acabou de falar e foi pro quarto dela, e minha esposa, minha namorada na época, falava assim, mas você disse que ia falar. Eu falei assim, eu vou, só tô caçando as palavras aqui, né?
E aquele dia eu levantei, fui lá no quarto, bati na porta e falei pra ela que ela podia ficar tranquila, que tudo que ela tinha falado ao meu respeito... A mãe, a mãe da sua esposa. Que eu iria provar pra ela que tudo era o contrário. E que eu iria assumir a criança, sem noção nenhuma de como eu iria fazer aquilo, mas que eu iria assumir. Um cara que não sabia nem como comprar o pão... O pão e tinha agora você ter uma ideia de como ficou minha cabeça ali com 18 anos, né? Alguns jovens aí de 18 anos podem estar ouvindo aqui e pensando, né? Como que seria uma situação dessa, né? Realmente não é fácil. E aí tomei a atitude ali de... Eu preciso cuidar dessa vida que tá vindo aí, né? E a partir daquele momento era a vida que mais importava na minha vida, era a vida do meu filho, que eu nem sabia se era filho ou se era filha na época, né? E aí falei pra ela que tudo que ela tinha me falado, eu ia provar pra ela que era o contrário. Acredito que eu provei, né, minha sogra? Você pode estar me ouvindo aí hoje. Acho que as coisas aconteceram até melhores do que nos meus melhores sonhos, eu podia imaginar, né? E dali saí para procurar emprego. E procurar emprego naquela época, sem saber como que procurava emprego. Não, tem que ter um currículo, então fui em algum lugar para fazer. Eu nem sei se tinha lan house naquela época, mas sei que eu consegui fazer esse currículo. E como procurar emprego, também não sabia. E eu comecei a andar em Goiânia, nas avenidas que tem mais movimento, e batia na loja, falei, você tá procurando um funcionário e tal? Que deixa meu currículo, onde é que deixa e tal. E assim foi por um período aí quase de um mês, até que um anjo amigo da nossa família, entendendo ali aquele desespero de um jovem, né? Tinha uma empresa, o William, te agradeço, William, aí, por esse... Acho que o ser humano, o que a gente tem mais valioso é a gratidão, né? Eu sou grato a todas as pessoas que abriram portas para mim nessa trajetória. Então, o William abriu uma porta para mim iniciar o primeiro trabalho da minha vida de office boy, no centro de Goiânia ali. Eu lembro como se fosse hoje, as pessoas falavam assim, vai lá na Praça Cívica e leva esse negócio. Eu falei, aonde? Você não sabe onde é a Praça Cívica? Eu falei assim, não. E aí o primeiro emprego eu fui contratado para ser office boy, porque o office boy atual da empresa não conseguia fazer o serviço. Então ele ia no banco e não conseguia dar agilidade. Então eles entenderam que precisava de outro office boy. E desde então a vida mais importante era do meu filho. Então assim, se a empresa me dava um city pass para ir em algum lugar, eu procurava saber se dava para ir a pé e ia a pé. Só que eu ia tão rápido a pé, porque eu pensava assim, o outro cara vai de ônibus, eu não posso chegar atrasado, porque eu tô tentando economizar um city pass, então eu tenho que ir mais rápido. E eu ia e voltava, e o pessoal começou a ficar assustado. Tipo um serviço de banco que o cara demorava 1 hora, eu fazia em 15 minutos. E depois que eu fui entender, né? Ele ia e ficava sentado no banco da praça também, né? Ele não voltava, porque ele sabia que se ele voltasse tinha mais serviço. Como era o primeiro emprego, não tinha, eu não sabia disso, eu queria trabalhar, e né? não tinha concorrência, né? Não. E aí, assim, acho que esse serviço durou 2 meses, a gente junto, e eles entenderam que não precisava de 2. Que precisava de melhorar o funcionário que eles tinham, né? E esse trabalho de office boy foi o que me fez conhecer Goiânia, o centro de Goiânia ali, né? Eu conheci tudo ali andando a pé ali, foi importante na minha vida. Que legal, que legal. E aí, assim, e o Caio, que é o filho mais velho do Périx tem 2 filhos, né? Caio e Kaique, e o Caio crescendo crescendo na barriga da mãe, né? Da Cristina. Mas aí você tava com um office boy, e aí depois de office boy, quando que você começou a... Como office boy, naquela época o salário mínimo era R$138. E com esse salário, como meu pai me sustentava aqui, assim, eu morava na casa da minha irmã. Se fosse fazer um cursinho, meu pai pagava. Então, o meu sustento aqui, desde então, foi combinado meu pai me pagar. Só que o sustento do meu filho era responsabilidade minha. Então, todo o salário que eu tinha era pro meu filho. Tanto é que nas primeiras... o primeiro salário a gente já foi comprar roupinha, enxoval, esse tipo de coisa. E tudo que ele teve, berço, cômoda e carrinho, esse tipo de coisa, ou a gente ganhou de pessoas que eram próximas da gente, da empresa e tal, ou foi comprado por mim, né? E quando ele nasceu, eu tinha estoque de fralda e tudo. Então, assim, essa transformação de quem não queria ter responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade muito novo e incorporei isso no meu jeito de ser, né? Eu sou muito preocupado com as coisas, assim.
E a vontade de estudar, né? De office boy, mas continuava estudando. Preciso estudar. Mas continuava no curso. Aí eu fiz cursinho até eu conseguir passar no vestibular, né? Um jovem que não pôde seguir o que queria, que era veterinária, zootecnia, agronomia, porque eram cursos integrais, né? Então eu tive que escolher outros cursos. E aí eu estava bem definido o que eu queria fazer. Eu prestei vestibular numa faculdade para ciência da computação, prestei na outra para farmácia bioquímica e ia fazer para comércio exterior. Aí o colega meu falou para mim, não, você faz administração que tem mais vaga. E aí foi onde que eu consegui fazer esse curso de administração, que eu falo que os caminhos de Deus são os certos, né? Eu não sei o que seria do farmacêutico, bioquímico, na ciência da computação, o que seria. Eu sei que o curso de administração, no futuro, me ajudou na profissão que eu escolhi, né? De vendas e de gestão de pessoas. E nesse período de... Então, você, como office boy, faz o cursinho, trabalha como office boy durante o dia, à noite faz faculdade. Ônibus, mochila nas costas, vou para casa da minha irmã... Pego um mudo de roupa, vou pra casa da Cristina, que já estava grávida, durmo uns dias, a roupa acaba, volto, e essa vida de ônibus que um dia eu falei, cara, não consigo mais viver desse jeito. E aí sim, eu já tinha recebido uma oportunidade de entrar numa multinacional como promotor de vendas. E aí foi assim, não foi um degrau, acho que foi uns 20 degraus, né? Que só o ticket de refeição dessa empresa era o salário que eu ganhava de office boy. Então, assim, com esse salário dessa empresa, eu virei pro meu pai e falei, cara, minha avó tinha uma casa, tinha uns barracões no fundo, e esses barracões ficaram, quando minha avó faleceu, como a parte do meu pai, e ele cedia pra mim os aluguéis, que eram o meu sustento aqui. Falei, eu quero um barracãozinho desse aí, eu vou morar junto. Né? E ele falou, se é isso que você quer, espera desocupar o barracão e vai pra lá. Então, o primeiro salário meu dessa multinacional, eu comprei uma geladeira, um fogão, 2 colchão para colocar no chão, um armário, coloquei lá nesse barracão e falei pra minha, então, naquela época ainda namorada, meu filho já com 1 ano, se quiser, da agora pra frente é aqui, nesse barracão que a gente vai viver, eu não vou mais ficar morando na casa de sua mãe de vez em quando e na casa da minha irmã, a gente vai iniciar a nossa vida nesse barracão. Demorou algumas semanas para ela realmente decidir, mas... Então, quando o Caio tinha 1 ano é que vocês, de fato fomos morar junto e ter mais responsabilidades ali, né? Esposa e água, energia... alimentação. Mas nesse momento você já tinha essa consciência. Aí mudou. Foi mudança de chave, né? Mudança de chave foi lá na conversa do terminal da terminal, que eu falei que ou eu assumo todas as responsabilidades ou eu não sei como que seria essa outra vida, né? Como eu falei pra ti uma vez, a vida da gente é feita de escolhas, né? E todas as escolhas que a gente faz na vida, a gente tem um preço a ser pago, né? E eu escolhi pagar esse preço naquele momento. Eu não sei qual seria o preço? Qual seria o outro preço, o tamanho dele? Esse eu sei, e eu sei que valeu todo o investimento hoje, olhando para trás, olhando meus filhos, o orgulho que eu tenho deles. Eu sei que valeu todo o preço que eu paguei para construir essa família e para manter essa família até hoje. Sim, e conta, acho que aí entra a história do pão chegando em casa, como é que era a história do pão? E aí assim, quando office boy e entrei na Nestlé, a preocupação ainda ficava com essa do pão, né? Então recebia o salário, eu separava ali 30 moedinhas de R$1, que não sei se a conta é mais ou menos essa, mas era assim, uma moedinha dava para comprar os pães para tomar o café do dia, né? Ela ficava separada lá em casa para que não faltasse o pão todo dia em casa. Para não correr o risco de gastar tudo e faltar. Opa, não tem um café da manhã. E você teve alguma instrução, assim... Porque assim, vamos lá, você não quer e consequentemente não sabe. O não querer não passa mais pela... Não tem mais essa possibilidade. Mas a gente não aprende por osmose. Aprende com a vida. Como é que foi, assim? Alguma instrução? Alguém diz, cara, você precisa fazer tal coisa, assim. Como é que foi isso? Eu não lembro se teve alguma instrução específica para isso. Mas na minha vida, eu aprendi muito com a vida. E eu falo isso muito, né? A escola, ela te ensina, mas ela não te bate. Ela não te maltrata. A vida não, você aprende ou pelo amor ou pela dor, você vai passar pelas fases da vida e vai ter que aprender algo.
Quanto mais tempo você demora para aprender, mais você sofre. Mas eu tive sempre uma visão muito bacana e um ouvido muito atento. Eu acho que isso vem também da criação dos meus pais, de respeito pelas pessoas que me rodeiam. Então eu sempre sou muito atento às pessoas. Então eu aprendo muito com as pessoas. Tem essa facilidade de aprender com as pessoas, entendeu? Então acho que isso veio da convivência com as pessoas. Mas mais da necessidade mesmo, de sentir que eu deveria tomar essa posição, porque tinha outras pessoas que dependiam de mim, entendeu? Tudo que eu não queria era ter outras pessoas dependendo de mim, mudou de um dia para o outro, né? Pelo simples fato de dizer que tinha alguém dentro daquela barriga ali que era meu. E eu falei assim, ele só tem eu. Sim. Então eu tenho que fazer de tudo para que ele tenha o melhor dessa vida. Foi nessa multinacional que tem a história da primeira visita? Primeira visita. Você vai pra primeira visita no... Não. Essa aí já foi a primeira experiência de vendas, né? Experiência. Então, vamos lá. A gente tá, então... Você tá nessa multinacional, era o promotor? Promotor de vendas, sim. Como é que foi a história do promotor, da pessoa saber? Você que sabe o que você vai... Quando eu fui contratado para ser promotor de vendas, eu fui para vários lugares da minha vida sem saber o que era, né? Eu fui para um colégio agrícola por vontade de sair do interior. Cheguei lá e descobri que trabalhava para estudar também. E o promotor de vendas foi mais ou menos isso. Fiz todos os testes, fui aprovado e tal, e saindo da sala, também gostaria de agradecer aqui o Jucimar, um cara que foi muito importante na minha vida e abriu essas portas da Nestlé, nessa multinacional. Pode falar, não tem problema não. Não é patrocinadora não, mas... mudou minha vida, né? Fez com que eu iniciasse essa vida aí de casado, né? E aí ele perguntou pra mim assim, você não tem vergonha não? E eu fiquei sem entender aquela pergunta, porque quando me indicaram para um serviço de promotor, eu imaginei na minha cabeça terno e gravata e uma bolsa, uma pastinha daquelas de promotor, sei lá, acho que vem alguma coisa de justiça na cabeça, né? Advogado. E ele falou, eu não sabia nem o que fazia. Por que a Nestlé contrata um promotor e tal? Ele falou, sem vergonha não? Eu falei, vergonha de quê? Ele falou assim, você sabe o que o promotor faz? Eu falei, não. Ele falou assim, o promotor é o cara que abastece a mercadoria no supermercado e tal. E eu pensei comigo assim, cara, pelo que vocês estão dispostos a pagar, talvez eu abasteci até pelado. É um cara que tava ganhando R$200 na época, que era o salário mínimo na época. Ia passar a ganhar R$200 de ticket de refeição, R$70 de vale compra, R$408 de salário, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Se fizer faculdade, tem auxílio. Se comprar o livro, tem auxílio. Se o menino adoecer, auxílio no remédio. Falei, cara... Fala o que você quer que faz, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Então eu falo que essa empresa foi a empresa que fez com que eu pudesse tomar algumas decisões na vida, entre elas a de falar, não, agora se quiser morar é aqui, vamos construir nossa família, né? Então foi importante. E aí depois da Nestlé? Então, como eu coloquei lá desde o início, eu sou uma pessoa muito insatisfeito de natureza. Né? Então, quando eu era office boy, eu queria arrumar um emprego melhor. Quando eu entrei na Nestlé, tem até um fato engraçado que eu estava abastecendo no supermercado e tinha que fazer uma remarcação de preço. E eles não deixavam fazer na loja, tinha que fazer no depósito. Tô lá remarcando, tirando... Depois vocês fazem um teste. Pega uma lata de leite condensado, prega a etiqueta e tenta tirar a etiqueta da lata. Ela prega muito, né? Então, tá ali tirando, era mais de 1000 latas de leite condensado para tirar a etiqueta. E o reajuste era de 1 centavo. E eu ali indignado com aquilo e reclamando, né? Poxa, eu queria virar vendedor e tal. E tinha 2 promotores perto de mim, eu com 19 para 20 anos, vamos colocar assim. E os caras na faixa aí de 35, 40 anos. E eles falavam assim, esse promotor chegou agora, já quer virar vendedor? Cara, eu gravei aquilo na minha cabeça e fiquei olhando para eles e pensando, eu não quero virar vendedor. Eu não quero continuar sendo promotor até a idade desses caras. Eu entrei aqui de promotor, mas eu quero virar vendedor. Eu nem sei direito o que o vendedor faz não, mas ele ganha mais do que o promotor ganha, eu quero virar vendedor. E trabalhei nessa empresa por 1 ano e meio, e como toda multinacional, algumas coisas acontecem, você não entende, e acabei sendo demitido dessa empresa. Mas prestava um bom trabalho, tanto é que o próprio cara que me contratou, que é o Jucimar, ele me indicou nessa distribuidora, que é a atual empresa que eu trabalho até hoje, e eu entrei lá como vendedor. E como vendedor, mas sem nenhuma experiência do que era vender, só com a necessidade
de ganhar dinheiro, sabendo que ele era uma oportunidade, e fui para a rota, né? Eu cheguei na empresa, eles falaram, isso aqui é o catálogo, os produtos que vende, aqui é a tabela de preço, aqui é um bloco de pedido. Não existia geração nova aí, Palm Top, essa tecnologia, os pedidos eram rascunhados na mão e levados para a empresa para ser digitado. Isso não tem muito tempo não, hein? É que a tecnologia está avançando rápido. Nós estamos falando de 2000, né? 2001. 2001. E a primeira experiência minha com vendas, o supervisor virou para mim e falou assim, ó, sua rota é nessa região, segue, esses aqui são os clientes que já tem cadastrado. Não, essa foi a segunda experiência, eu tô refletindo aqui, e teve um cara que me ajudou muito, né, na Ginsol, quando eu entrei, chamava o supervisor, chamava Castilho. Tá aqui também minha gratidão, Castilho, caso você possa estar ouvindo isso. Esse ia pra rota com a gente e ele vendia, ele era um supervisor muito alegre, motivado e tal. Só que a pasta que a gente vendia era uma pasta inferior. Era menos itens e itens mais difíceis de vender. E com 3 meses que a gente estava lá, surgiu essa oportunidade nessa outra pasta, que eram as marcas mais líderes, mais fáceis não é que são mais fáceis de vender, mas que tinham mais conhecimento, né? E esse supervisor, ele não tinha o mesmo trabalho que o outro teve, de andar com a gente na rua e tal. A rota sua é essa, você segue pra lá. E o primeiro cliente que eu fui atender com essa pasta era uma panificadora, e eu entrei pra atender e lá no início eu não falei, né, mas eu sou tímido. Às vezes não parece, mas sou. E eu travei dentro do ponto de venda, era uma panificadora, eu não conseguia falar. Nem pra dar uma despistada, falar assim, eu quero um pão com manteiga, ou um pão breado, como diz o nosso amigo Tiago, e um café, não consegui falar. E aí elas perceberam ali que eu tava travado, e uma olhou pra outra e começou a rir. E aí as pessoas rindo, só tinha 2 funcionárias, eu que era o vendedor, e eu não consegui falar dentro daquele momento ali. E dali eu voltei chorando já, entrei dentro do carro e fiquei ali chorando e pensando na minha vida. Falei, cara, esse negócio de vendas não é fácil não, velho, como é que eu vou fazer, né? E aí tem algumas histórias do meu pai que me ajudaram nesse momento. Meu pai foi vendedor de enxoval, daquela época que enchia o carro e ia pro interior vender. E ele sempre falava que vendas era muito difícil. Tem até um filme de Porta em Porta, que quando eu vejo esse filme eu lembro do meu pai. Eu imagino como que era a venda que ele fazia, né? De bater na porta, vender e tal. E ele sempre falava que era difícil, que a gente tinha que persistir. E é uma das coisas que fala nesse filme de Porta em Porta, né? Paciência, persistência. E eu lembrava daquilo e falava, cara, mas esse treino não deve ser de Deus, não. Vendas não é de Deus. Você é maltratado, né? Às vezes, porque você pega a pessoa num dia ruim e tal. Enfim, não tem o devido valor que eu acho que deveria ter. E eu não consegui vender naquele dia para aquele cliente. Voltei pro carro, chorei, enxuguei as lágrimas, porque eu tinha alguém que dependia de mim em casa. E não voltei nesse cliente, fui pro próximo, né? Para tentar fazer a venda acontecer. Mas graças a Deus, Deus foi abençoando. E você pergunta assim, teve alguém que ensinou? Não, teve várias pessoas que contribuíram pro meu crescimento. Mas o que me fez crescer foi a vontade, a necessidade e o dia a dia. É vencer cada dia, vencer cada desafio, né? E você vê lá do início essa inconformado, né? Inconformado com a realidade que tá vivendo. Né? É Campos Belos, a escola agrícola, é Goiânia, é o promotor, é o vendedor. Isso, aí qual é começa a vender lá a empresa, que é na verdade a empresa que você é o gerente na empresa atual, mas como é que foi assim, o crescimento, como é que se deu tudo Acho que continua nesse mesmo processo aí de qual foi a palavra que você usou agora? Inconformidade. Então eu era vendedor e eu não queria ser o vendedor ruim. Eu mirava nos caras que ganhavam as premiações, que estavam sempre ali, e eu queria ser igual a eles e também ser um dos caras reconhecidos dentro da empresa. E aí comecei a fazer a administração de empresas e eu não entendia que a administração de empresas poderia ajudar alguém em vendas. Então na minha cabeça é assim, se eu estou estudando uma faculdade, eu não quero ser vendedor mais, eu quero trabalhar na área administrativa. Só que todas as entrevistas que eu fiz para a administrativa pagavam muito menos do que eu já ganhava como vendedor. E eu tinha alguém em casa que já dependia daquilo que eu ganhava, então eu não tinha como voltar. E aí eu comecei a procurar meu diretor e falar para ele, cara, eu preciso trabalhar na área administrativa, deixa eu ser comprador aqui na empresa.
Não dá e tal, não sei o quê. Pô, então eu quero ser supervisor aqui na empresa. O que eu preciso fazer? Então era uma das coisas que eu sempre aprendi assim, eu quero me preparar para quando tiver uma oportunidade eu ser a pessoa escolhida. Eu até brincava com ele e falava assim, eu só não vou ser a pessoa escolhida se você não quiser, mas por incompetência minha, não vai ser. Me fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que melhorar aonde? Então sempre busquei meu superior para saber onde que eu precisava melhorar, para mim poder estar preparado a hora que precisasse. Fica a dica aí, você jovem, que está começando no mercado de trabalho. Mais do que ter a oportunidade é estar preparado para ela. Porque a oportunidade ela vai vir. Mas ela vai vir para aqueles que tenham a capacidade de preencher aquela vaga. E até fazendo no final nós vamos falar um pouco de uma história bíblica que fala um pouco sobre isso. Mas vamos lá, então, jovem, você que está nos ouvindo, esteja preparado para as oportunidades. Elas virão. E ela vai passar rápido também, né? Talvez é uma única vez. E aí tem até um exemplo disso mesmo, porque esse inconformismo me fez não esperar essa oportunidade acontecer na empresa que eu tô hoje atual. E eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, voltar para a Nestlé para ser um coordenador, e esse retorno para a Nestlé não deu certo por a pessoa que fez a seleção. Eu cheguei a fazer exame admissional e tudo, depois não tinha o aval do diretor, e eu acabei ficando desempregado naquele momento ali, sem seguro, desemprego, sem FGTS, sem acerto, sem nada. Mas também não queria voltar para a Ginsol, porque eu entendi que eu só tinha vendido aquele item, né, até agora, e eu queria saber se eu realmente era vendedor. Então foi um ano aí de 4 meses desempregado, e mais 8 meses ali, que eu trabalhei em outras 2 empresas, até eu receber o convite de novo da Ginsol para voltar. E quando eu voltei pra Ginsol, a psicóloga me perguntou, por que você quer voltar? Eu falei, porque eu quero ser supervisor. Mas ela falou, uma vaga de vendedor. Eu falei, eu sei, mas eu vou ser supervisor na empresa. E desde quando eu voltei, eu me dediquei a ser o próximo supervisor. Porque teve uma pessoa que foi promovida nesse momento que eu saí da empresa. E eu só pensava assim, se eu tivesse esperado, era a minha vez, né? Mas acho que Deus escreve as coisas tão certas, porque eu não estava preparado ainda para ser. Então talvez se eu tivesse ficado e tivesse sido promovido, eu não estaria totalmente preparado. E com esse retorno e essa melhor preparação, a minha oportunidade chegou. Eu assumi um desafio de supervisão no interior. Foi um momento complicado para a família, porque eu tive que viajar, ficar a semana inteira fora e tal. Mas era um preço que a gente tinha que pagar naquele momento por uma qualidade de vida melhor. Uma escola particular para as crianças, um plano de saúde bacana, um conforto melhor. Nesse momento a gente já tinha conseguido dar entrada num apartamento, então já tinha parado de morar de aluguel aqui em Goiânia. A gente fez uma peregrinação em Goiânia. Eu morei em 5 locais. Esses guarda-roupinha dessas lojas aí não aguenta 2 mudanças, né? E quando que nasce, assim, que a gente falou do Caio, é o primeiro, mas hoje tem o Caio e o Kaique. Quando que nasce o Kaique? Nas fases mais difíceis, Deus foi me dando as maiores provas, né? E nesse momento que eu fiquei desempregado 4 meses, a Cristina engravidou do Kaique. Então, assim, a gente teve a notícia que ela estava grávida no momento que eu estava desempregado. Caramba, em 2004. Essa história. Gente, olha o tanto que é interessante. Gente, foca aqui em mim, Arthur. Gente, olha como é que são as coisas. Às vezes eu conheço o Pérez, eu falei no início do nosso episódio. Há 30 anos eu conheço o Pérez, um pouco mais, acho que é mais. Eu não sabia dessa história, que o Kaique tinha, a Cristina ficou grávida quando você estava desempregado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer sentar para ouvir as histórias das pessoas. A gente não... a vida é muito corrida. Né? E às vezes a gente não tem a oportunidade. Eu estou dizendo, há mais de 30 anos eu conheço o Pérez. E o Pérez é de dentro da minha casa. Imagina, eu tenho certeza que sim. Quando ele fala dos amigos mais próximos, eu me considero um dos amigos próximos dele. E eu não sabia dessa história. E muitas histórias que eu ouço são de pessoas que eu conheço. Mas tem sempre uma coisa que eu não soube, que eu não sabia e que acho que é interessante. Vai lá, Pérez. Então, e nessa empresa sempre buscando esse crescimento, esse inconformismo, vamos colocar assim. Eu não
não me conformei sendo promotor de vendas, eu queria ser vendedor. Quando eu virei vendedor, eu não me conformava, eu queria ser supervisor. E não foi diferente. Quando eu virei supervisor, eu queria virar gerente dentro da empresa. E trabalhei para galgar esse cargo, até que esse cargo, essa oportunidade chegou, eu estava preparado, assumi. E é a empresa que eu estou atualmente, né? Só que eu fui entendendo, por ser ansioso também, né? E eu fui entendendo que para cada degrau que eu iria conquistando, o nível de responsabilidade, ele é muito grande. E isso, por inexperiência, eu não conseguia conciliar isso com qualidade de vida. Então, às vezes, trabalhava final de semana, em casa, passava a semana inteira viajando, chegava final de semana, tinha outro estilo de vida e talvez você não estava tão presente com a família e tal. E eu comecei a sofrer de alguns problemas, vamos colocar assim, psicológicos, né? Que eu já tinha desde a infância, mas algumas coisas começaram a se agravar em termos de estresse, de ansiedade, de beirar ali uma síndrome do pânico, de passar por momentos próximos ali de depressão. Aí você fala assim, o que faltava nessa época? Não, nessa época não faltava nada, acho que faltava, sei lá, eu até comentava um pouco com os amigos meus, cara, tô assim, mas o que falta? Eu falei, não sei. Até que um dia um colega meu falou assim, tá faltando Deus na sua vida. E eu falei, cara, será que é? Eu sou um cara que acredita em Deus, que busca Deus, mas será que eu realmente tô buscando de todo o meu coração? Enfim, nessa busca de melhorar, eu busquei vários canais para melhorar, né? Busquei o apoio de psicólogo e psiquiatra, com apoio de remédio. O psicólogo me ajudou bastante nessa trajetória aí de recuperação, vamos colocar assim, né? De autoconhecimento, vamos colocar assim também, que foi passar, me conhecer para me conseguir colocar na balança que o meu trabalho é muito importante, mas eu preciso ter qualidade de vida também. E aí foi onde que começou a aparecer a história do motorhome, de uma forma um pouco bem mais tímida, muito distante do meu patamar de vida, vamos colocar assim, né? É um brinquedo que não é barato, e então quando eu comecei a namorar com isso, eu olhava e falava, mas tá muito longe, acho que não vou conseguir ter isso. Mas dentro de mim tem duas pessoas, vamos colocar assim, uma que fala assim, eu acho que eu não vou conseguir ter isso, e outra que fala assim, se você quer, você pode. E essa pessoa fala sempre mais alto dentro de mim. Uhum. Minha esposa até brinca e fala assim, se eu falar, vou comprar um avião, ela fala assim, vixe, onde que ele vai colocar isso aqui? Porque tudo que eu falo que eu vou ter, uma hora ou outra, aquilo acaba acontecendo, né? Então, assim, eu passei por um momento com esses problemas psicológicos que me atrapalharam muito a minha trajetória, principalmente familiar, porque eu blindava muito a questão do trabalho, né? E isso estava me aprisionando. Esse problema psicológico estava me aprisionando. Eu já não conseguia ter uma vida social tranquila, não conseguia passear com a minha família e tal, sentindo um pânico. Por algum momento eu vendi o carro e comecei a trabalhar de moto, porque eu me sentia mais livre no trânsito ali, né, para não sentir tanto mal como eu sentia, né, essa angústia. E quem tem esse tipo de problema entende bem o que a gente está falando. Talvez quem não tem, não tem esse nível de entendimento, mas eu tenho certeza que existe muita gente que passa por esse mesmo tipo de situação aí, de estresse, pânico, depressão, que é uma coisa muito triste, né? Acho que é essa coisa que a gente não pode desejar nem pro inimigo. E quando você fala, você não tinha vontade de eu tava sair. Perdendo a vontade. De sair. De tudo. Porque tudo que eu iria fazer, para as pessoas que estavam comigo, minha família, vamos passear, vamos no shopping, vamos fazer algo. Para todo mundo era um passeio, para mim era uma tortura aquilo, porque eu estava ali, mas estava me sentindo mal, né? Então eu estava evitando esse tipo de coisa. Então, se minha família quiser sair, eu falo, não, vai vocês, eu vou ficar em casa, até para não... Mas e para trabalhar também era mesmo? Para trabalhar não tinha escolha, né, Hugo? É igual a história do primeiro cliente que eu fui atender, né? Volta chorando, enxuga a lágrima e tem que ir. Você não tem escolha. Eu não tenho escolha de ficar preso dentro de casa e quem sustenta a casa. Uhum. Então, para trabalhar, a gente ia passando mal.
né? Enfrentar os seus medos, né? E não era, e acho que é importante esclarecer isso, não era que você não queria sair, você não queria sair, mas era pra qualquer lugar. O trabalho era uma coisa que não tinha jeito. Não tinha jeito. Como é que sustentava, nesse caso, 3 já, né? 3. Já tinha o Kaique, Caio e a Cristina. Já é uma situação um pouco mais recente aí, tipo, sei lá, 5 anos atrás, vamos colocar assim. E aí eu comecei a me conhecer um pouco melhor, o psicólogo ajudou bastante nesse sentido, de poder dividir as coisas, né, trabalho, de poder delegar as coisas no trabalho também, não sobrecarregar. Eu sou uma pessoa que traz muitas coisas pra mim, que eu gosto de sou muito organizado, quero as coisas muito bem feitas, então acaba que a gente tem um perfil que delega pouco, né? Hoje eu delego mais, eu consigo ter um controle melhor da minha equipe, que trabalha comigo. Creio que hoje eu sou um funcionário melhor, um patrão melhor, um pai melhor, um filho melhor, porque eu me conheci um pouco mais, né? Então essa é uma trajetória que eu acho que foi bacana de passar aí o vale, né, esse sofrimento para. Como é que é a história que o psicólogo te falou da galinha lá? Do milho, né? Do milho e da galinha. Essa é engraçada, né? Mas eu tenho essa bem real comigo, que justamente foi o que me fez ter o motorhome, né? Que na realidade não é um motorhome, é um camper, né? O que eu tenho. Frequentando um psicólogo, e na realidade fui eu que falei isso pra ele. Falei, doutor, eu tô igual o cara que achava que era um caroço de milho. Aí ele falou assim, como que é o cara que achava que era um caroço de milho? Eu falei, não, o cara cismou que ele era um caroço de milho e ele não saía de casa. Porque ele tinha medo de sair de casa e a galinha comer ele. E aí a família dele levou ele pro psicólogo, o psicólogo fez todo um trabalho com ele, convenceu ele que ele não era um caroço de milho, e ele ficou convencido disso e foi embora para casa curado e continuou sem sair de casa. Passado um tempo, a família dele foi lá, buscou o psicólogo e falou, cara, ele não sai de casa. Não, traz ele aqui de novo, que a gente conversou, ele tá ciente que ele não é um caroço de milho, por que ele não sai de casa? E aí trouxe esse cara de novo, sentou lá, o psicólogo falou, mas a gente não conversou, você não é um caroço de milho? Eu falei, eu sei, eu tô ciente que eu não sou. Pô, mas a sua família disse que você não sai de casa. Ele falou assim, mas a galinha sabe que eu não sou um caroço de milho. Então assim, eu me conhecendo, eu comecei a querer ter um controle sobre os meus medos, sobre as minhas ansiedades. E eu cheguei a um momento que eu falei, cara, eu não vou conseguir vencer isso. Eu preciso de achar uma forma de conviver com isso. São os medos, né? Até brinquei, eu não sei nadar e tinha medo de água. Então, quando eu viajava com a minha família, todo mundo entrando na cachoeira ou no mar e eu ficava ali na beiradinha. Hoje eu entro com colete, então eu aprendi a vencer o medo. Não vou aprender a nadar, mas o colete ali já me ajuda. E o camper foi mais ou menos isso. Cara, eu preciso sair de casa. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de passear, eu preciso de viver. E fazer com que as pessoas do meu lado vivam também. Então, assim, como que eu vou fazer isso se eu não consigo sair de casa? Eu tenho medo de não estar perto de casa, né? Eu tenho que achar um jeito da minha casa estar comigo. E por isso a ideia do motorhome, até estudar e chegar a qual seria o modelo ideal, porque eu pudesse... não é um carro de passeio, como muitas pessoas me veem e acham que é só para passear. Inclusive tem colegas que falam assim, cara, você vai tirar esse negócio de cima? Não, porque o meu consegue desacoplar, né, da caminhonete. Eu falei, não, eu comprei esse trem para trabalhar também, porque é a minha vida. Esse carro, o motorhome conseguiu transformar a minha vida, me dando a qualidade de vida para viver o dia a dia de trabalho e de casa, e me apresentou um novo estilo de vida, que é o estilo de viagem, né? Você falou, às vezes a gente convive com as pessoas e não tem tempo para ouvir as pessoas. A pessoa que viaja de motorhome, que acampa, ela tem todo o tempo do mundo para ouvir histórias. A gente ficou uma vez num camping no Rio não, em Ilhéus, e lá tinha um casal aposentado do Rio de Janeiro. Ali a gente ficou um dia conversando. O cara tem 50 anos de campismo. Cara, então ali foi um dia agradável de conversar, de contar histórias, coisas que no dia a dia, no correr do dia, a gente não consegue parar para ouvir as pessoas. E no campismo tem muito disso, né? Você tá ali assando uma carne, a outra pessoa tá do lado ali, e vocês trocam informações, trocam conversas. Então esse meio do campismo foi muito bom para mim. Eu me adaptei muito rápido com isso, né?
E no início, com as primeiras viagens com o camper, eu fiz questão de participar de alguns encontros. Só uma coisa aqui, Péricles, nós vamos falar agora na parte final e importante, que é, olha a trajetória, pressão por querer crescer, isso gera um efeito colateral que é depressão, não posso dizer que é depressão, mas um começo de depressão, um pouco risco de síndrome do pânico, porque entendeu que essa rotina louca já tinha te deixado ficar louco, né? Uhum. Agora ele encontrou uma válvula de escape, que aí por isso que é o casal feliz gastando a herança torrando a herança dos filhos. Eu queria só colocar os nossos apoiadores. Está conosco a OBJ, tá conosco a iSales, tá conosco a Bitpreço, inclusive ali, ó, põe ali caneca ali, Percão, só coloca ali para Bitpreço, pode ser que aqui, ó, a sua câmera aqui. Bitpreço, a corretora de criptomoeda, a melhor corretora de criptomoeda. Você consegue comprar bitcoins a partir de R$50. Não é R$50 o bitcoin, tá? Você consegue com R$50 comprar bitcoin. PagPlan, se você pega, a caminhonete ali, a PVA dela é bem caro, né? Caminhonete é caro, o IPVA é caro. Você que tem PVA, tanto conta de energia, conta de luz, às vezes, conta de energia e luz não, mas IPVA, cara, não parcela pouco, e a gente sempre, meu carro ali já tá prestes ali, uma pancada, tanto de seguro quanto de PVA, quanto de seguro. multa, né, e multas. Então, você que quer pagar o seu IPVA, você consegue dividir o seu IPVA em 12 vezes, Félix. 12 vezes, com o PagPlan, pagplan.com.br, você consegue lá com o seu próprio cartão de crédito. Não precisa nem ter o cartão, não tem nenhum cartão não, pro seu próprio cartão de crédito. Claro que vai ter um juro, mas um juro justo para que você possa se aliviar aí e poder viajar de motorhome. E também a X-Level é um dos nossos apoiadores aqui da segunda temporada do Pode Me Contar, e os nossos pessoas que têm nos apoiado aqui. Então nós estamos aqui agora encontrando um caminho para absorver a pressão desse dia a dia, e aí surge o motorhome, que você já explicou que não é um motorhome. É um camper, né? É um camper, até deixa eu te colocar aqui a história por trás das histórias, né? Hoje até final, eu cheguei em casa, né? Final do dia, para vir para cá, tomei banho, vim para cá, e aí os meus filhos são sensacionais, né? E o Daniel, menor de 4 anos, me disse: papai, onde você vai? Eu falei: vou gravar Pode Me Contar. E ele já sabe. E aí ele disse: com quem? Aí eu disse: com meu amigo Périx e tal. Aí ele: legal. E aí o Vitor Hugo chegou. Mas o que você vai falar? Porque ele tem que ter contexto, né? Aí ele falou: não, eu vou falar sobre motorhome. Você sabe o que é motorhome, Vitor Hugo? Sei sim, é tipo onde você tem um hotel, com cama. Eu falei: exatamente, Vitor Hugo. Então, assim, eles já sabem, e sabe do desejo do pai deles de no futuro ter um motorhome, muito inspirado pela tua história de se absolver ali do dia a dia. Me conta como é que essa história de viver não, porque ainda não é viver, mas aproveitar um pouco mais a vida. E até uma coisa que a gente conversou ontem, né? Você tinha dificuldade de sair de casa, e a alternativa foi sempre estar em casa. Então hoje você está sempre em casa no seu motorhome. Como é que é essa vida de viver, de poder aproveitar um pouco da vida? E até falei ontem, né, Périx? Parece que você tinha tirado muito mais férias. A gente tem grupo, então a gente conversa. Então eu vou dar um recado pro nosso grupo. Grupo, acompanha aí. Vai ter muita resenha aí pra gente falar. Périx parece que tá tirando férias a cada 2 meses. Tá virando um meme, né? Como é que tá de férias de novo. Todo mundo fala. Motorhome, e como ela realmente fez com que você aliviasse o dia a dia. Acho que é importante para pessoas que trabalham muito, para também ter uma válvula de escape, né? Então, o motorhome ele serve para mim para 2 coisas, né? O camper para 2 coisas. A finalidade inicial dele era me dar essa tranquilidade de trabalho, né? Para poder conseguir viver e trabalhar melhor e tal. Então, por isso que eu tenho ele no trabalho. E ele me apresentou essa vida de campismo aí, de poder viajar, de poder acampar, de poder dormir em vários lugares diferentes, né? Então, como que eu vou colocar para ti? É uma vida diferente, é um estilo de viagem diferente, é uma liberdade diferente, né?
Você não tem que esperar voo, você não tem que esperar ônibus, você não tem que fazer reserva de hotel, né? É uma vida de camping. Existem vários modelos e várias pessoas que vivem dessa forma, né? Algumas vivem viajando e trabalhando remoto, né? O meu trabalho não possibilita isso, não permite. Então eu tenho tentado fazer um modelo de degustação, vamos colocar assim, né? Eu tiro minhas férias e procuro fazer as viagens, procuro dividir minhas férias em 3, que é o permitido, procuro aproveitar alguns feriados, alguns finais de semana para fazer algumas viagens próximas. Acho que nós somos abençoados de estar no estado de Goiás e eu até brinco, falo assim, cara, você pode tirar 3 anos de férias para conhecer as cachoeiras de Goiás e você não vai conseguir fazer nenhuma repetida. Uhum. Tem lugares maravilhosos aqui no estado de Goiás. A gente teve o prazer de visitar vários já. E com certeza vamos conseguir aí, no futuro aí, continuar fazendo essas viagens e conhecendo um pouco mais, né? As primeiras viagens eu procurei fazer nos encontros de motorhome, né? Para conhecer, entender um pouquinho. Existe um mundo ali por trás, né? Uhum. Existe. Cara, tem muita gente. Eu classifico dessa forma, tá? Talvez alguns amigos do campismo tá vendo e pode discordar de mim, mas eu classifico no campismo assim, as pessoas que não esperaram construir uma vida para viver dessa forma. Então eles juntaram ali o que tinha, construíram uma Kombi, às vezes artesanal, os caras mesmos que fazem, junto com as suas namoradas ou esposas e tal, arrumam um meio de se manter, né? Alguns vendem caneca, outros vendem artesanato, hippie, ou trabalham com internet, alguma coisa. Então são jovens que estão vivendo dessa forma aí no mundo, né? E a grande maioria das pessoas que você vê são pessoas da tua idade, mas como é que é assim, média? É porque a gente tem muito... e é uma coisa que a gente conversou ontem também, né? Quando eu tiver 60... A vida talvez não te permita. E eu acho que a pandemia... mostrou um pouco disso aí, né? Mostrou um pouco Acelerou disso, isso pra gente, né? Sim, mostrou que essa é uma realidade que parece não estava tão latente. Como é que é o público? O amanhã era muito vivo, muito né? Amanhã, né? Vai acontecer. Hoje o cara pensa assim, amanhã pode não existir, então eu preciso de viver hoje. É um pouco disso, né? Eu tô com 43 anos, né? E você fala, pô, você tá pensando em começar a aproveitar a vida? Eu não sei se eu vou viver 45, 50, 60, 70. Uhum. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, né? Também não vou pegar o que eu ganho hoje e vou torrar tudo. Porque se eu torro tudo e vivo 100 anos, não vai ter o dinheiro. Eu tenho essa preocupação muito grande com o futuro. Então, eu procuro investir boa parte do que eu ganho hoje para me ter uma vida, uma velhice mais tranquila, vamos colocar assim, sem depender dos outros, né? Mas eu já estou procurando dividir um pouco disso e canalizar um pouco para a vida. Então, o motorhome foi um grande investimento que a gente fez para isso e agora a gente precisa de usar ele, de continuar sendo produtivo, mas vivendo, né? Então, é achar esse equilíbrio aí para já começar... como eu coloquei no início, degustando desse mundo, para quem sabe no futuro eu poder realmente viver como alguns colegas vivem aí. Então, voltando lá, existem os nômades aí, as pessoas novas que estão trabalhando e viajando e vivendo, né? Eles são um pouco mais desprendidos, vamos colocar assim, do futuro, vivem o hoje. Existem as pessoas que já deram de tudo e hoje resolveram usufruir, aproveitar a herança dos filhos. Então tem aí uma pegada de senhores aí, aposentados já, né? Que já fizeram todo esse trabalho aí de plantio e hoje estão colhendo. Então você vai encontrar uns motorhomes aí mais organizado, mais elaborado, com seu devido preço, com seu conforto maior, né? E tal. E é uma galera grande também. Eu me aproximo um pouco mais deles. Eles têm uma pegada mais segura, vamos colocar assim, né? A vida do motorhome hoje, você vai encontrar em algumas cidades turísticas, o pessoal estaciona na rua, dorme na rua, né? Nos locais ali, né? Inclusive tem várias cidades cidades turísticas que estão proibindo a entrada de motorhomes nesse sentido, né? Porque algumas pessoas usam de forma errada, né?
pendura roupa, e, enfim, poluição visual, né? E usam de uma forma errada e acaba prejudicando outras pessoas, entendeu? Tem uma história engraçada de uma pessoa que você falou que às vezes a gente acha que a questão de que esses caras que fazem isso é só o cara que tem um motorhome, mas tem gente que você comentou os caras de campismo, né, que viajam de barraca. Pega o ônibus de barraca e chega no lugar e vai acampar. E é uma vida diferente, é um estilo diferente de aproveitar, né? O que o campismo me trouxe, o motorhome, o camper me trouxe? Entender que você precisa de pouco para viver. Você compra um motorhome, não tem como você colocar tudo que você precisa lá dentro, irmão. Você vai querer colocar todo tipo de roupa, não cabe. Ali é o mínimo possível. Comida também é o que você vai... Não tem estocar. É um mundo minimalístico, né? Você viver com o mínimo possível ali. O motorhome mostra muito disso, essa vida de viajar, né? Eu até brinquei, não sei se foi contigo que eu coloquei, que eu falei assim, talvez se a gente for viver viajando, é mais barato do que eu viver em casa, né? Aproveitando ali os locais, lógico, com o seu devido ali, restrição de algumas coisas, vamos colocar, né? Então vou almoçar e vou jantar no próprio motorhome, que tem condições de fazer... Ali tem fogão, ali tem geladeira, ali tem micro-ondas, ali tem televisão, ali tem... Ar-condicionado, tem banheiro. Tem banheiro com chuveiro... água quente aquecida a gás e tal. Então, E esse é o seu motorhome. Vamos lá, motorhome. Tem tudo isso. Tem ar-condicionado. Eu fui lá, visitei o motorhome do Pericles. Deitei lá na cama. E assim, eu tinha vontade, falei, é muito legal. E ele falou uma coisa interessante ontem na nossa conversa, que é isso, né? É mais barato. E assim, na primeira viagem, Péricles, a gente tá indo já pro finalzinho, mas na primeira viagem, assim, porque assim, a gente como na tua vida, você vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Como é que foi quase a experiência da primeira viagem? Que essa é um divisor de águas, né? Que foi assim, amor à primeira viagem, vamos colocar assim. Porque na realidade, outro fato interessante é assim, eu comprei isso pela internet. Eu não cheguei a ver o motorhome por dentro. Então foi toda uma construção, como eu coloquei, que era um sonho um pouco fora da minha possibilidade. Eu tive que fazer ele por etapas. Então a primeira etapa era assim, se eu vou colocar um camper numa caminhonete, eu preciso de ter a caminhonete. Então, a primeira etapa foi comprar a caminhonete, de forma financiada e tal. E aí depois de um ano, foi começar a namorar com a questão do motorhome, achar uma forma de dividir, porque não se financia o camper em cima, né? E aí você encontra vendedores que são vendedores, né? Esses vendedores que são vendedores têm facilidade em vender para quem tem sonhos, né? E aí eu lembro que um dia eu vi no Instagram a forma que eles tinham dividido lá, entrei em contato com a vendedora, falei, pô, mas desse jeito eu não consigo. Ela falou, faz sua proposta de como você consegue pagar. E aí eu coloquei ali X reais no mês, X no outro, X no outro. O motorhome poderia ficar pronto em abril e eu só conseguiria pagar em março. E aí mandei a proposta, passou uma semana, ela me ligou e falou, a proposta foi aceita. Eu falei, agora eu me enrolei todo. Agora não tem dinheiro pra nada. 9 meses aí pra pagar esse motorhome. Mas graças a Deus tudo deu certo. E a gente foi pra primeira viagem pra pegar. Mas a gente não tinha noção de como aproveitar disso pra passeio, porque... E comida, essas coisas assim, isso é mais também, me dá um detalhe desse assim, porque assim, é tudo muito pequeno, como é que foi organizar isso? Fui tudo aprendendo, né, então a primeira viagem onde a gente pegou, fomos comprar as vasilhinhas pra poder guardar, acomodar as coisas e tal, cara, toda viagem é um aprendizado. Porque a pessoa também pensa assim, eu vou comprar um negócio, às vezes vou viajar e vai ser só flores. Não, irmão, você tá levando sua casa nas costas, então você vai ter problema. Um problema elétrico, um problema de entupimento, não sei, de alguma coisa. Você leva sua casa nas costas. Os problemas de casa você continua tendo ele na viagem, né? Então, que assim, não é muito diferente quando você saiu de Campos Belos. Achava que só tinha a coisa, mas tinha os problemas. Tinha os problemas. E como na vida é assim, né? Na vida sempre vai ser assim, sempre tem um preço a ser pago pelas coisas. Então essa primeira viagem foi muito interessante porque a gente viajou para um local que a gente não conhecia. A fábrica desse camper fica no sul, na cidade de Rio do Sul, e a gente levou a caminhonete, fazer todos os detalhes que tem que ser feito na suspensão para poder colocar em cima, documentação que muda ali para carroceria intercambiável e tal, e aí a gente pegou para fazer a viagem numa região que a gente não conhecia ainda, que é a região do sul, por sinal uma região muito bonita. Para quem
anda de motorhome, de camper, é uma região que já está bem avançada nesse sentido. Lá tem realmente os campings, né, preparados para isso e tal, com toda a estrutura, né? E a gente conheceu uma região que a gente não conhecia. Descemos ali a Serra do Rio do Rastro ali, até chegar. A grande vontade era poder estacionar a casa de frente para o mar, abrir a porta de casa sentado na salinha nossa lá e poder ver o barulho do mar quebrando ali. Então, assim, a gente fez todo esse passeio nas montanhas e tudo, mas queríamos chegar esse era o fim, no mar. E aí a gente chegou lá em Garopaba e tem um camping que fica justamente de frente pro mar e a gente conseguiu realizar isso lá, assim... Foi fechar com chave de ouro, porque ali não adiantava só eu gostar. Eu comprei isso para mim poder trabalhar melhor, mas poder compartilhar com a minha esposa nas viagens. Uhum. E ela também se apaixonou por isso. Então, graças a Deus, a gente compartilha dos mesmos gostos nesse sentido de estar no meio do mato, de estar fazendo uma trilha na cachoeira, de estar buscando a natureza, buscando uma praia, buscando alguma coisa nesse sentido. E esse modelo de camper numa caminhonete, que é 4x4, tem tudo a ver, né? Porque eu consigo chegar nesses locais. Uhum, então, para quem quer ter um motorhome, quem quer ter um camper, procure estudar, porque qual que é o melhor? Não existe o melhor. Existe o que você quer e o que vai te levar para fazer o que você quer. Uhum. Né? Talvez se você comprou uma van, talvez ela vai te limitar para ir em alguns lugares. Pô, eu quero um motorhome grandão, com banheira de hidromassagem, que existe, né? Os ônibus lá, você vai ter uma restrição de tamanho, você não vai conseguir chegar em todos os lugares. Uhum. Então, cada um tem que escolher aquilo que vai realizar o seu desejo, a sua vontade, na hora de escolher esse equipamento aí. Hoje os meninos, o Caio e o Kaique, o Caio tem 20... passando vergonha aqui, né? Vai me matar. 24. 24 e o Kaique tem... 18. Então são os dois filhos. E assim, qual é... Depois a gente passou por toda a história. Uhum. Toda assim, parte da história, que tem muita história ainda para ser vivida, mas que lições que você traz, assim, desse... De tudo, né? De tudo isso, assim. Porque uma das coisas que a gente estuda é a jornada do herói. A jornada do herói, numa história também tem a jornada. É a mesma coisa do jornada do herói. A jornada do herói, pra vocês depois estudarem o que é a jornada do herói, é uma história de um herói que tem altos e baixos, altos e baixos. E a vida é feita de altos e baixos. E assim, olhando pro Péricles de 14 anos, e olhando o Péricles de 43, que ensinamentos o Péricles de 43 daria pro Péricles começando uma carreira na vida, ou as inconformidades que é da natureza do jovem, do adolescente? Cara, acho que com 18 anos Deus me deu o presente de poder ser pai e de entender que a responsabilidade não é tão ruim como eu pensava que poderia ser, né? Para quem busca algo melhor na vida, a gente tem que ter uma busca constante pelo crescimento. Isso inclui estar preparado para as oportunidades que vão acontecer na vida, né? Tem até um fato engraçado, você fala assim, o que eu falaria para o Péricles do passado? E aí eu vou citar o que eu falei para o meu filho, né, que é o Caio, que é o mais velho, quando ele estava terminando ali os seus estudos e tirou sua carteira, queria trabalhar e tal, e aí aquele apoio de pai, de arrumar o primeiro emprego, ele arrumou o primeiro emprego e não estava satisfeito nesse primeiro emprego, que era um trabalho... Mas essa insatisfação, acho que ela, nesse sentido, ela é boa, porque ela não te deixa entrar numa zona de conforto, né? Ela te faz sempre ir pra frente. Então ele não estava muito satisfeito ali, porque era um trabalho mais pro lado do braçal, né? E um dia a gente conversando, ele falou, cara, eu vou sair, eu quero arrumar outro emprego e tal. E aí ele, por conta própria dele, ele já tomando rédeas da sua vida, né? Que tem até a história engraçada não, um fato que aconteceu, né? Quando ele fez 18 anos, eu dei pra ele um papel em branco e uma caneta. E ele olhou achando que era um relógio, que ele abriu uma caneta e falou assim, uma caneta? Eu falei, uma caneta, esse papel em branco aí são os próximos capítulos da sua vida e daqui pra frente você é o autor da sua vida, então você vai escrever os próximos capítulos. E aí, saindo desse primeiro emprego, ele querendo já escrever já um capítulo da vida dele, ele foi para uma outra empresa
que a mãe dele já tinha trabalhado, falou, isso aí não é bom e tal, alertou, mas a teimosia ali naquele momento, e aí onde que eu falo que a vida que ensina realmente, né? Ele foi para essa empresa e essa empresa ele não se adaptou porque essa empresa, vamos colocar assim, tinha que faltar com a verdade em alguns momentos, né, para convencer o cliente ali, ou ele falou, pai, não me sinto bem com isso, eu não quero trabalhar nessa empresa mais. Eu falei, não, agora você vai ficar. E aí faz parte um pouco das imposições, né, que o pai às vezes é obrigado a ter que fazer. Da minha mãe falar, não, você não vai voltar, você vai ficar aí. Eu falei, não, você vai ficar aí, porque você não vai ficar desempregado. Se você não está satisfeito onde você está, você vai trabalhar aí, dando o melhor que você tem e procurar um outro emprego. E aí ele procurando esse emprego, conseguiu um emprego numa instituição financeira. Quando ele falou que tinha mandado o currículo, eu falei, vai dar nada não tem experiência, nunca trabalhou nessa área. E ele conseguiu participar da entrevista, eu falei, e logo depois ele chegou, passou um tempo, foi um processo longo, ele falou, fui contratado. Eu falei, caramba. Então ele já começou a escrever alguns capítulos que às vezes eu nem acreditava, né? E sendo contratado, desde o início eu tinha falado para ele. Isso aí faz parte do ensinamento, né? O que eu falaria pro Péricles lá de trás, que eu não tive ninguém que me falasse diretamente e eu fui aprendendo com a vida. E eu falava para ele assim, na empresa você vai entrar, primeiro emprego seu, você vai encontrar muitas pessoas lá nessa empresa que falam mal da empresa. Se afasta delas. Você vai encontrar muitas pessoas lá que falam mal de outras pessoas. Se afasta delas. Você vai encontrar muitas pessoas lá que reclamam. Reclama do ticket, reclama do horário, se afasta dessas pessoas. Essas pessoas elas vão reclamar em todas as empresas que elas tiverem, em todas as funções que elas tiverem, a vida dela vai ser de reclamar. A diferença um pouco eles vão ser eternos insatisfeitos, mas não no sentido de querer melhorar, de sempre estar reclamando. Se afasta dessas pessoas, busca o seu superior imediato, procura aprender o serviço que ele faz. E aí eu acho que aqui entra um negócio bacana, que eu aprendi na prática. Todas as promoções minhas, eu trabalhei por algum período ganhando menos do que eu ganhava na função anterior. Aí você fala assim, saiu de vendedor, fui para supervisor. Os primeiros meses eu ganhava menos que eu ganhava de vendedor. Eu saí de supervisor, fui para gerente. Os primeiros meses eu ganhava menos que eu ganhava de supervisor. Então é tudo um preço que você tem que pagar pro aprendizado que você às vezes não tem. Então eu aconselhei ele e aconselho todos os jovens que querem crescer nas empresas que trabalham, que primeiro busquem conhecer, busquem o seu supervisor imediato. Em algumas empresas, algumas pessoas podem te chamar aí de puxa-saco. Não dá moral para essas pessoas, não. Procura fazer o seu trabalho da melhor forma possível, procura aprender, porque o dia que o seu gestor imediato não puder fazer aquele trabalho, por algum motivo que seja, eles vão precisar de alguém que faça. Se você estiver preparado, você vai fazer. E fazendo esse trabalho, não espere nenhum reconhecimento financeiro. Não vou fazer isso porque a empresa não me paga para fazer isso. As pessoas que são promovidas são aquelas que se ocupam de funções ou estão prontas para fazer funções ou estão disponíveis para servir a empresa que ele trabalha, mesmo sem ter o reconhecimento financeiro por aquilo. Isso foi uma coisa que eu aprendi na vida, de buscar ser disponível. Cara, você precisa de alguém para fazer isso aqui? Eu tô aqui, eu posso fazer, né? Sem buscar o resultado financeiro. Porque às vezes a pessoa, para crescer na vida, ela pensa sempre assim, eu vou sair um pouco da minha zona de conforto, vou dar um exemplo aqui de vendedor, eu vou sair da minha zona de conforto de vendedor, vou virar supervisor, vai aumentar muito as minhas responsabilidades, mas o salário eu ganho X, eu queria ganhar XY. Às vezes venha para ganhar X, ou às vezes venha para ganhar menos que isso, porque você pode ser um ótimo vendedor, mas você não tem bagagem de supervisão, ou você pode ser um ótimo supervisor, mas você não tem bagagem de gerência. Então tudo na vida tem o processo de aprendizado. E eu acho que assim, quando você quer aprender algo, você vai para escola. Você quer aprender algo numa escola boa, particular ou pública? Particular. Você vai pagar. Poxa, então na empresa tá me dando uma oportunidade de aprender algo diferente, ainda vai me remunerar por isso? Na vida, se eu quero me aperfeiçoar, eu tenho que pagar. Então a empresa às vezes dá oportunidades que as pessoas não enxergam dessa forma. E ele incorporou isso, voltando no assunto do Caio. Tanto é que um dia ele chegou ao posto de gerente nessa empresa que ele trabalha. E um dia a gente tava conversando lá em casa, a gente comemorando que ele tinha virado gerente. E ele falou, gerente. Aí o meu menino mais novo falou, gerente? Você é o quê, pai? Eu falei, gerente. O Caio já é gerente?
Como que funciona isso? E aí parece que ali eu tive o maior presente da minha vida, que foi o Caio falando pro Kaique, que é o mais novo, segue os ensinamentos do papai, segue o que o papai falou, a cartilha do papai que vai dar resultado. Então, assim, se eu posso deixar algo pros meus filhos, com certeza não vai ser dinheiro. Por isso que eu não juntei ainda, mas eu já tô ganhando e torrando. O que eu vou deixar para eles vai ser o ensinamento, vai ser a postura, vai ser o caráter, honestidade. E com certeza, por tudo que a gente construiu junto com eles, todos os ensinamentos, eles vão ter condições de se tornarem pessoas muito melhor do que eu me tornei. Financeiramente, pessoalmente, em todos os sentidos, eu tenho plena certeza que meus filhos vão ser pessoas melhores que eu. Por vários motivos. Eu tenho comigo que foram 2 presentes que Deus me deu para me cuidar, mas eles não são meus. A gente teve várias provas disso e testemunhos, né? O Kaique, com 3 anos de idade, a gente sofreu um acidente, ele caiu fora do carro. Aí você pergunta, o que o Kaique teve? Nada. Um galinho aqui na cabeça, um reãozinho no pé. Como que uma criança cai de um carro e não tem nada? O Caio teve meningite. Ficou internado 10 dias com meningite e ele não teve nenhuma sequela, né? Então, assim, eu tenho provas que Deus é com eles e que nada de mal vai acontecer com meus filhos. Às vezes minha esposa me procura preocupada com alguma, vamos colocar assim, revelação, né? E eu falo assim, Deus só revela quando tá quebrado. Se revelou para você, eu não tenho preocupação nenhuma com meus 2 filhos, porque eu tenho plena certeza que eu só cuido deles. Deus tem um propósito de vida para eles e eu não preciso me preocupar com a vida deles nesse sentido. Eu cuidei deles por um período. E eles estão chegando aí já na fase já de escrever suas vidas, né? O Caio casado, construindo sua família, não puxou o pai nem o tio, né? E eu brinco com ele, falo assim, tá fazendo da forma certa, né? Que você tá vivendo a vida, vai construindo sua vida, né? Casa e tal, e vai ter um filho lá na frente. Ele fala assim, pai, acho que não tem jeito certo não, né? Você foi pai com 18 e deu certo? Eu falei assim, mas talvez você não vai pagar os preços que eu tive que pagar, né? Então, assim, eu acho que o caminho certo é esse que ele tá construindo, o Kaique aí fazendo faculdade, trabalhando já. Então, assim, quando eu olho disso tudo pra trás, eu só consigo sentir orgulho. Orgulho da família que a gente construiu, orgulho dos filhos que eu tenho, orgulho dos meus pais. Hoje eu já não tenho mais meu pai conosco, meu pai faleceu aos 51 anos. Tem minha mãe, que é minha joia, minha rainha. A gente está procurando cuidar dela da melhor forma possível. Hoje minha irmã Tatiana, que mora em Porto Nacional, cuida muito bem dela. E essa é a nossa vida, cuidar dos nossos pais, né, quando a gente ainda tem eles em vida, deixar algo de importante para os nossos filhos, né? Eu acho que se resume um pouco nisso aí. E tentar aproveitar enquanto a gente está aqui, né? Então eu estou tentando aí conciliar ainda uma carreira profissional ainda, né? Com o lado da vida de aproveitar. Então, as oportunidades, que tenhamos mais férias, que tenhamos mais feriados, finais de semana. Que tenhamos mais tempo. Mais tempo, né? Boa. Mas não espera o tempo, não. A gente vai construindo o tempo. Então, esse final de semana é pequenininha, então dá pra ir aqui perto, vamos passear, vamos conhecer isso aqui. Se isso te faz feliz, né? Tem pessoas que são felizes dentro de casa. Ótimo, né? E uma das coisas você também é feito dentro de casa, que você tá sempre com a sua casa. Tô com a minha casa. E o bacana é que a gente pode compartilhar isso ainda com os filhos, né? Pra quem aí tá nos ouvindo e às vezes foi pai novo, tá sendo pai novo agora, né? Talvez possa ficar esse ensinamento aí que não é o fim do mundo, essa responsabilidade ela não mata ninguém, que você tem 2 escolhas. Eu tive o prazer de escolher construir uma família e posso te falar, olhando hoje para trás, que isso me trouxe bons momentos e que eu tenho orgulho da vida e da família que eu criei
mesmo sendo pai novo. Então, assim, não é o fim da vida. Procure dar apoio, né? E estar junto com a pessoa que você teve seu filho e tal. E que o desejo é que não deixe de estudar, de procurar o crescimento. Mas a frase é essa mesmo, assim, não é o fim do mundo quando você tem esse adiantamento aí do processo, né? De ser um pai muito novo aí. Acho que era isso aí. Percão, obrigado demais aí. A gente agora vai para uma reflexão. Quem nos acompanha no Pode Me Contar sabe que afinal ele tem que terminar com aquilo que eu creio que é a palavra de Deus, e ela vem muito ao encontro daquilo que a gente conversou hoje. Eu vou pedir Charles para me ajudar aqui, que sempre ela termina, e eu quero agradecer aí, sempre com uma palavra, uma mensagem, uma palavra de Deus para nós, que eu acho que é essa que nos orienta na nossa vida. Você falou sobre... E eu quero usar um texto da palavra de Deus, uns versículos aqui. Muito associado à questão de estar preparado. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 41, e a história de um cara dos personagens que eu mais gosto da palavra de Deus, que é a história de José do Egito. A Bíblia diz no final, e aí eu vou ler e depois vou dar um contexto aqui. A Bíblia diz lá no Gênesis 41, no versículo 37, o seguinte: o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Se você não conhece a história, eu vou tentar te dar um breve resumo. José do Egito é um jovem que com 14 anos, 13 para 14 anos, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E ele tinha um sonho. E ele teve um sonho. E ele sonhou que o sol e as estrelas se curvavam diante dele, que os irmãos se curvavam diante dele. E quando ele teve esse sonho, ele comentou esse sonho com os irmãos, e os irmãos pegaram e venderam ele. E aí eu falo que José não era um sonhador, José era um realizador. É aquilo que você falou lá da sua esposa. Você falou, cara, ele vai fazer acontecer. Possivelmente José fazia as coisas acontecer. Ele não era somente um sonhador. Ele não era só alguém que pensava que podia. Ele ia atrás dos sonhos dele. E Deus tinha se revelado a ele. E aí a Bíblia diz que ele é vendido. Ele vai para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar fazem uma intriga com ele, um problema com ele, e ele vai preso. Uhum. Quase durante a vida toda dele, ele está preso. Mas primeiro então tá na casa de Potifar, ele ficou por algum tempo lá. Potifar era um dos homens mais importantes do reinado, e agora ele depois de ficar lá, levanta uma calúnia a respeito dele, ele vai preso de forma indevida, não deveria estar sendo preso, e lá na prisão, a Bíblia fala, muito interessante que a Bíblia fala sobre Potifar. A Bíblia fala assim, e lá na casa de Potifar, na casa do segundo maior do rei, ele tomava conta das coisas. Então, a Bíblia diz assim, o Potifar só sabia do pão que ele comia. Então, toda a administração, ele deve ter se formado em administração, era dele. E ele tomava conta de tudo. Mas fazem uma intriga contra ele, ele vai preso, e lá na prisão, a Bíblia fala, e Deus era com José. E lá na prisão, a Bíblia fala que ele tomava conta dos outros presos. Agora, ele de administrador da casa do rei, do Potifar, não era do rei, mas do Potifar, agora ele vira administrador da prisão. Ele tomava conta dos presos ali. E teve um dia que as duas pessoas que estavam com ele sonhou.
E ele perguntou para ele o sonho, e o Deus revelou a ele, dizendo, ó, você vai morrer, e uma das pessoas que estava com ele, você vai morrer no outro dia, e de fato a pessoa morreu. O rei pediu a cabeça dele, e o outro vai voltar pro palácio. E aí aquele outro volta pro palácio, e José disse assim, lembre-se de mim quando estiver lá no palácio do rei. E a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia fala assim, que o homem esqueceu. E além de falar que esqueceu, não se lembrou. Porque uma coisa é esquecer. Outra coisa é se lembrar. Porque esquecer é uma coisa. Cara, esqueci que eu tinha que falar contigo. Mas daqui a pouco você lembra. A Bíblia fala, ele esqueceu e não se lembrou. Durante 3 anos... que o homem voltou para casa o padeiro voltou para casa do palácio lá, não sei se o padeiro ou um dessas pessoas aí voltou, durante 3 anos ele se esqueceu. E teve um dia que o rei sonhou, e o rei sonhou um sonho que ninguém conseguia interpretar, e naquele dia aquela pessoa que tinha recebido lembrou. 3 anos se passaram, e ele se lembrou, ele disse, tem um homem que ele interpreta sonho, e esse homem pode interpretar o sonho. E trazem José para interpretar o sonho. E o faraó fala qual é o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E José interpreta o sonho. E aí foi o texto que nós lemos. E interpreta o sonho. E aí a história diz, a Bíblia diz que nós lemos aqui, a Bíblia diz assim... Quando o rei entendeu que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ele precisava do quê? De alguém para administrar, para não deixar com que a fartura vinha para a cabeça e eles não percebessem que 7 anos teria escassez. Então, eles equilibraram. E aí, tem uma coisa interessante que a Bíblia não fala. Quando a Bíblia fala assim... Quando o rei perguntou assim, existe algum homem capaz de administrar isso? A Bíblia não diz, porque a Bíblia já fala direto. Vocês acham que alguém não foi perguntar quem era José? E aí eles pegaram a ficha de José. O rei puxou a ficha de José. E a ficha de José viveu lá com Potifar. Ele tomava conta de tudo, administrava tudo. Fartura. Casa de Potifar. Escassez, prisão. Esse mesmo período. Esse homem era bem sucedido em tudo que ele fazia aqui, era bem sucedido no que ele fazia aqui. E o sonho era exatamente o mesmo. Era fartura e escassez, e alguém precisava administrar. Então, assim, estar preparado. E aí José, claro que a Bíblia diz que Deus era com ele. Então não é somente estar preparado. Era se Deus não fosse com ele. Não é eu com Deus, é Deus comigo. E Deus se revela a José. E aí ele passa a ser o segundo mais importante do Egito, só abaixo do rei. Mas esse homem entendeu que era importante se preparar. E é que é engraçado que ele não tinha mágoa. Então, tanto é que os irmãos dele que vieram depois, ele abençoou. E é interessante, Péricles, que ao longo da nossa conversa aqui, às vezes a gente acha que essas coisas... por que aconteceu tal coisa? Por que eu estou em dificuldade? Por quê? Porque perceba a preparação que foi necessária. E aí, uma das coisas mais interessantes que eu vejo na história de José é que se o padeiro lembra de José, logo depois que ele foi solto e que voltou para a casa do rei, casa do palácio, sabe o que José seria? Um auxiliar do padeiro. Esses 3 anos foram fundamentais, porque Deus tinha um plano muito maior. E ele estava preparando José para o sonho que ele tinha sonhado e que Deus tinha mostrado para ele. Então, assim, jovem, as pessoas que estão nos ouvindo, a gente falou aqui sobre preparação, sobre dedicação, sobre não se conformar com
com as questões de querer, a inconformidade de querer mais, mas também é muito importante não querer isso no tempo errado. Se você busca as coisas certas no tempo certo, com a orientação de Deus, José foi a prova viva de que alguém que teve um sonho lá com 14 anos, que tinha talvez um sonho parecido com os nossos com 14 anos, mas que passou pelo processo. Ele precisou passar por o processo para entender que naquele momento ele estaria preparado. E se ele tivesse antecipado, muitas coisas poderiam ser prejudiciais, ele não chegaria aonde que ele chegou. Então, assim, para o nosso público, obrigado mais uma vez, que você que tenha nos acompanhando pode me contar. Hoje foi a história de Péricles Malaco Gomes, o homem do motorhome, o casal de... Casal feliz torrando a fortuna dos filhos. Aproveite, você que ainda... tem muitos outros episódios, hoje já são 13 ou 14 episódios, histórias extraordinárias de pessoas como esse. Foi mais um Pode Me Contar, e eu espero você nos próximos episódios. Obrigado.